Eu gostaria de agradecer muito o convite. Tudo agora fazem anos, né? Faziam anos que eu não via aqui e eu fico muito contente de estar aqui hoje com vocês. Eu gosto muito de conversar, não gosto de ficar falando muito sozinho aqui na frente. Então, se vocês quiserem me interromper, quiserem perguntar alguma coisa, discordar de alguma coisa, complementar, pedir para eu aprofundar algum ponto, sintam-se muito à vontade. Combinado? Muito bem. O que vocês diriam para mim se eu dissesse que a vida é uma subida? É uma subida, né, gente? Porque uma subida precisa de esforço, dá trabalho, exige uma série de coisas nossas, de forças, de habilidades que muitas vezes a gente não tem. Mas a vida pede de nós. E ela tem o capricho, inclusive, de pedir exatamente o que a gente não sabe fazer. Vocês já perceberam? Não é verdade? Parece que é uma brincadeira, né, de mau gosto. Por que não pede o que eu sei? Por que pede o que eu não sei? Será que a gente consegue achar uma resposta? Por que vocês acham que é assim? Porque é nítido, né? É nítido. Por isso que, inclusive, penso eu que a gente sofre. Porque a vida nos coloca em situações que a gente não sabe resolver. Não sabe nem entender o problema, inclusive. Como que eu faço nessa situação para ser feliz? Essa é a grande pergunta. Pergunta que fica no nosso coração, na nossa mente, muitas vezes a vida inteira. Até parece que a vida é maldosa. Até parece que a vida é contra a gente. Vocês acham isso possível? Que a vida seja contra a gente? Porque parece, às vezes. Poxa, a vida não deixa eu ir para frente. Às vezes a gente fala assim, né? Eu quero, me esforço. Uma rasteira, um buraco, né? Um obstáculo que eu não consigo transpor. Parece que a gente fala assim, eu me sinto amarrado. Como que é? A gente fala assim, parece que tem alguma coisa me segurando, me impedindo de eu ir para frente, não é? É assim? Tem outra expressão que eu não estou conseguindo me lembrar. Oi? Não? Será que é assim, gente? Mas será que a vida está contra a gente? Será que é possível? Será que faz sentido a gente pensar que a vida não está a nosso favor? Está querendo nos atrapalhar? O que vocês acham? Será que é possível? Faz sentido isso? Que a gente veio até aqui e a vida quer nos atrapalhar? Não pode ser, né? Não pode ser. O que vocês acham? Não pode ser. Eu me recuso a aceitar essa ideia. Porque nós temos no Cristo uma mensagem completamente diferente. Ele fala assim, eu venci o mundo. E ele pretendeu e pretende nos ensinar como é que se faz isso. Como é que eu venço o mundo? Eu tenho um amigo muito sábio, ele diz assim, quer brigar com o mundo? Vai perder. Não é vencer o mundo, é outra coisa, né? Quer brigar com o mundo? Vai perder. Ele diz que a gente deve aproveitar o que a vida nos dá. Deve ser aquela historinha de ter um limão faz uma limonada. Deve ser isso. Como é, então, que a gente aproveita o que a vida nos dá?
Ah, claro que algum de vocês pode estar pensando, não, mas a vida só me deu coisa ruim, só me deu pedras. Tem uma poesia que diz, que finaliza assim: me atiraram pedras, recolho todas, faço com ela um castelo. Olha só que força. Pego todas as pedras que me atiraram e faço um castelo. Que bonito isso, né? E eu acho que, de certa forma, é o que o Cristo veio nos ensinar. Ele veio nos ensinar coisas relativamente simples de entender, mas não simples de fazer. Mas que estão ao nosso alcance. É possível. Lembra que ele disse que ele veio ao simples. Então não precisa ser inteligente, não precisa ter muita coisa material. Eu vim para os simples e doentes. Então a gente pode até ser fraco, hein? Porque quando está doente a gente fica fraco. Eu posso até ser fraco. Eu posso até ter muitas deficiências intelectuais, físicas. Eu posso. Porque ele veio falar exatamente a quem não é forte. Exatamente quando a gente se considera frágil e fraco. O que é bem estranho, né? Olha só o que eu disse. Eu disse que a vida é uma subida e podemos dizer que precisa ser forte para subir. E aí vem Jesus e fala: eu vim aos fracos, doentes, humildes. Eu vim aos que não têm nada. E quando ele disse isso, é possível pensar que não tem nada material e que não tem nada nem dentro de si, nem virtudes já conquistadas. Ele veio para quem não tem nada. Nada do mundo e nada espiritualmente também. É claro que ele veio para todos, mas ele tinha especial atenção a quem não tinha nada. Não é? Ele vivia cercado de leprosos, de tuberculosos, de aleijados, de cegos, de pessoas que não tinham o que comer, de crianças abandonadas. A multidão que corria atrás dele era composta de pessoas assim, que não tinham nada exatamente para oferecer. E ele levantou essas pessoas. E eu acho que, de certa forma, cada um de nós, claro, tem as suas fragilidades, né? Cada um de nós temos muita coisa que não sabe. Principalmente no que diz respeito às dificuldades que a vida nos dá, aos obstáculos que a vida nos dá. A gente se depara com o que a gente chama de problemas e é muito comum que a gente não saiba o que fazer. Nem lendo o Evangelho, parece que nada no Evangelho cabe exatamente ali. Mas isso geralmente é porque a gente não está vendo exatamente o que deve ver. Por quê? Porque colocaram na nossa cabeça coisas muito ruins. Ou a gente colocou, ou a gente deixou colocar, não sei. Mas eu percebo que existe dentro da nossa mente, na nossa forma de pensar, crenças terríveis. Quer ver uma? Talvez a mais terrível. É quando a gente acredita que não é capaz. Essa é talvez o pensamento mais terrível. Porque quem não acredita que é capaz, não é capaz. Se torna incapaz. Vira uma verdade. E aí você não consegue mesmo. Não sei se vocês sabem, mas se você pega esses atletas, aqueles que correm 100 metros, que é uma corrida em 6 segundos ela acaba,
esse atleta, ele perde a corrida antes de começar a corrida, conforme o que ele pensa naquele instante. E se ele pensar que ele não vai conseguir, ele não consegue. Porque quem move o corpo é a mente. E aquele que nem é o favorito, que é meio último, se ele acordar, sabe, com aquele entusiasmo, com aquela garra, com aquela força, é possível que ele seja o primeiro. Depende de como você enxerga a situação. Então, isso é muito importante. Por isso que eu considero um dos maiores crimes que alguém pode fazer para outra pessoa é alejar essa capacidade. É convencer a pessoa que ela não é capaz. Por isso que eu gosto das histórias dos pais que dizem para a criança: você pode ser o que você quiser ser quando crescer. E na história da humanidade nós temos muito. Lembro da história de uma garota, eu estou falando no começo do século passado, ou 1950 talvez, que ela queria ser piloto de avião, a jato. E só a mãe dela falou: você pode ser se você quiser. E ela foi a primeira piloto, mulher de avião a jato, em 1950. Que a mulher estava reservado o papel de dona de casa. E só. A mãe dela, a pessoa certa, acreditou nela. E ela venceu. E não foi fácil. Nunca é. É uma subida. Mas ela conseguiu. Demorou, mas conseguiu. Então, se a gente trabalhar esta questão, como eu vejo a mim mesmo diante das coisas, as dificuldades que a vida vai trazer, porque é uma subida, nós entenderemos que nós somos capazes de desatar o nó. E às vezes é um monte de nó, inclusive. Nós somos capazes. Não sei nem como começar. Sabe aquele novelo tudo enrolado? Onde está a ponta? Não sei a ponta. Vamos sentar com calma. Vocês já pegaram o novelo tudo enrolado? Já pegaram? Você não sabe nem onde está a ponta mesmo. Parece que tem 10 pontas. Né? Se você tiver pressa, você não consegue. Mas com paciência a gente constrói o mundo. Senta, pega um copo d'água, pega um amendoinzinho e vai procurando. Sem pressa, sem ansiedade, sem dor. Essa é a principal parte. Sem sofrimento. Completamente convencido ou convencida de que é capaz. Ah, mas vai demorar 10 anos. E o que me importa? Ah, esse é um trabalho para a vida inteira. Pois então vou usar a vida inteira. Porque nós sabemos como é eficaz o trabalho da água mole na pedra dura. Não é, gente? Como é eficaz. Como é bonito o trabalho da paciência que é feita ao longo do tempo. E muitas vezes a vida vai nos pedir esse tipo de coisa. Não algo para resolver em 2 dias, mas talvez em 40 anos. Aonde você sabe que pouco a pouco você está contribuindo. Talvez você não colha o fruto. Como tem muitas árvores que você planta e não vai comer do fruto. A tâmara é assim, ela demora 80 anos para dar primeiro fruto. Pouquíssimos. Hoje a gente está vivendo mais até, talvez até dê, né? Mas a maioria não vai comer o fruto daquela árvore. E como ele come a primeira tâmara? Porque alguém plantou. Dizem que a tâmara é a árvore daqueles que não são egoístas. Porque vai plantar para alguém. De novo a natureza nos ensinando, né? Como é que a gente tem que ser para ser feliz. Então eu considero esse o primeiro grande trabalho que todos nós precisamos fazer o dia inteiro. É entender que
Nós somos muito ignorantes. Precisamos entender isso. Eu não sei a maioria das coisas que eu preciso saber. A maioria. Nossa, se a gente for ficar aqui falando o que a gente não sabe, hoje não vai dar tempo, nem essa semana. Por isso que um depende do outro. Eu preciso do mecânico, eu preciso de quem planta alface. Nossa, não vou nem começar, tá certo? Então eu não sei 1 milhão de coisas. E isso não deve nos incomodar. Mas eu preciso ter absoluta convicção de que material eu sou feito. Porque eu admito que a gente diga que a gente é ignorante. Sem dúvida, até está no livro dos Espíritos. Fomos criados simples e ignorantes. A parte de ignorante acho que continua. Né? A gente é muito ignorante, que é não uma pessoa ruim, mas uma pessoa que ignora, nada mais que isso. Mas eu não posso admitir, e eu espero que vocês nunca mais admitam, que digam ou que você pense que você é inferior. Isso é criminoso pensar isso. É criminoso pensar isso de alguém, mas é muito mais criminoso pensar isso de si mesmo. Porque o material do qual nós fomos feitos é divino, gente. O Criador de tudo nos construiu. E é impossível pensar que um ser perfeito faça uma coisa imperfeita. Impossível. Não é possível. Que ele nem consegue. Nós que já caminhamos um pouquinho, a gente quer a coisa mais bonita, a mais bem feita, e mesmo assim não fica perfeito. Imagine ele que sabe ser perfeito, que é. Ele nos fez de um material de excelente qualidade, da melhor qualidade possível. E esse material constitui o nosso ser. Constitui. Sabe quando você pega uma aliança e fala, isso aqui é ouro puro, material bom, fala assim às vezes, né? Não é um latão. Esse aqui vai durar a vida inteira, por exemplo. Nós vamos durar para sempre, inclusive. Bom material, né? Tudo que a gente conhece, não conhece fora de nós, vai desaparecer um dia. A ciência já fala que daqui a alguns bilhões de anos o universo inteiro vai desaparecer. Nós não. Nós estaremos aqui. Não encarnados, mas estaremos vivos, felizes. Muito mais felizes que hoje, inclusive. Significando que nós não podemos nos considerar inferiores. Ignorantes, sem dúvida. Mas inferiores, não. Não podemos fazer isso conosco. Não podemos nos considerar incapazes de aprender. Por exemplo, eu não sei perdoar, como Cristo sabe. Talvez nenhum de nós. Mas eu sou, e vocês são, capazes de aprender. E não importa se vai demorar um tempão. Nós temos tempo. Tempo é algo que não nos falta. Não importa. Porque cada fruto tem o seu tempo para amadurecer, não tem? Cada fruto. E ela não está errada porque ela demora mais que a outra. A tâmara demora 80 anos. Ela não está errada. É ela. É a característica dela. É o jeito dela. E cada um de nós tem o seu jeito de crescer, o seu jeito de aprender, mas é muito necessário que todos nós tenhamos absoluta convicção de que nós somos inteiramente capazes de aprender. Mesmo que demore 1000 anos. Oi. Até aí eu concordo, mas eu tenho uma... Vou dizer o seguinte, temos essa digo, a necessidade de conhecimento, mas cada um lá dentro de nós tem a sua habilidade.
Sim. Fazer uma coisa que não está na tua habilidade. Mas a gente pode aprender. Conheço um aí, que ele tem 5 faculdades. Depois ele foi se aperfeiçoar no espetinho. Você vê? 5 faculdades. Não poderia ser um médico muito? Não. Ou não? Sim ou não? Certo. Aí ele foi ter uma habilidade no espetinho. E é um bom espetinho? É um bom espetinho? Ótimo espetinho. Excelente. Olha, existe uma coisa dentro de nós que nos leva para frente. Nós somos... Sabe quando você pega um balde de água e joga na terra, assim? Não sei se já observaram, a água vai procurando um jeito de descer, né? Ela não sabe qual é o caminho. Nós também não sabemos qual é o nosso caminho. Minha irmã tem 3 faculdades. Toma conta de tudo. Viu? Talvez... que ela fez? Por que ela fez 3 faculdades? Porque ela estava tentando. Será que aqui... acho que não. Será que aqui? Isso é muito nosso, muito humano. Não tem nada de errado nisso. Porque nós estamos sempre acumulando esses conhecimentos. E quantas vezes esses conhecimentos vão se acumulando, de repente aparece uma habilidade, uma capacidade que a gente nem imaginava. Nem imaginava. Tudo isso está dentro de nós. Mas é muito importante, e aí eu defendo isso fortemente, que a gente entenda que a gente é capaz de aprender o que não sabe. Eu não sei perdoar. Talvez perdoar a ingratidão seja uma das coisas mais difíceis de se viver e de se aprender. Eu não sei, mas eu tenho certeza que eu sou capaz de aprender. Perdoar e esquecer? Não. Não. A gente tem ótima memória. Não. Até porque a ciência já nos diz que quando a gente vive uma situação que tem forte emoção, a memória fica mais forte ainda sobre aquilo. Perdoar é relembrar e não sofrer mais. Porque perdoar, diferente do que se pensa, não é perdoar o outro. É se libertar daquilo que te faz sofrer. É fazer a nosso favor. Né? A nosso favor. O outro continua tendo que colher o que plantou. O nosso perdão não libera ninguém. A gente pensa que perdoar é que nem perdoar dívida. Não precisa me pagar. Não funciona assim. A gente usa o mesmo verbo, mas está errado. Perdoar dívida pode ser que aquele R$1 não precisa me pagar, por exemplo. Então eu te perdoei a dívida. Mas a gente precisa descobrir que quando eu faço você sofrer, eu começo a dever para a vida, não para você. Porque mesmo que você me perdoe, eu vou ter que pagar para a vida. E eu não gosto de usar o termo pagar, só usei porque a gente estava usando. A gente vai ter que colher com a vida. E depois arrumar a bagunça que a gente fez. No plano espiritual, esse realzinho vai contar? Não entendi. No plano espiritual? No plano espiritual, essa dívida mínima vai contar? Sem dúvida. Sem dúvida, porque na verdade para a vida não tem muita diferença a gente estar encarnado e estar desencarnado. É sempre o Filho de Deus, é sempre você, é sempre eu, é sempre nós. Normalmente a gente arruma a bagunça aqui embaixo, aqui na Terra, não é lá não. Lá a gente se prepara, faz exercício, vai na academia, sabe? Para voltar aqui mais forte, mas é aqui que a gente aprende. Por quê? Porque aqui é uma escola. A colheita, eu não gosto de falar de pagar, eu gosto de pensar que existe a ação e a consequência. Não gosto de pensar que existe a ação e o castigo, porque a vida não castiga. E também não gosto de pensar que existe a ação e a recompensa, porque a vida também não recompensa. Nós temos consequência, positiva ou negativa. Feliz ou infeliz, libertador ou escravizante. Essa é a grande diferença. Eu acho que muda as palavras, mas eu acho que isso dá uma ideia
talvez não mais leve, mas mais precisa da situação. Se eu chutar a parede com o pé descalço, vai doer e talvez quebrar o meu dedo. A parede está me punindo? Não, é só uma consequência. Nada mais que isso. Nada mais que isso. Então, quando eu firo alguém, eu não tenho um castigo amanhã. Eu tenho uma consequência. E para que serve essa consequência? Porque ela tem que ter uma utilidade. Nada existe no mundo, no universo, que não seja absolutamente útil. Serve para que eu aprenda o que eu não sei. Porque se eu ferir alguém, eu estou dizendo para o mundo e para mim que eu sou ignorante no amor. Só isso que eu estou dizendo. E para que eu aprenda que fazer aquilo me prejudica, como você disse, me fere, porque eu me firo fazendo o mal para o outro, eu me coloco em desarmonia com a vida, eu agrido a melhor parte que tem dentro de mim, o Deus que está dentro de mim. E eu estou mostrando para mim, insisto, que eu não sei alguma coisa. Então, a consequência vem me mostrar o que eu não sabia e como é que eu devo sentir de uma forma melhor. Pensar e sentir, mas mais sentir do que pensar. É nesse ponto que a gente precisa voltar à questão de que, lá do começo, que eu disse que a vida parece que está querendo nos atrapalhar. Não. É que os objetivos da vida normalmente são diferentes dos nossos. Aí dá problema. Costuma dar problema. Porque a vida quer nos levar para um lugar e a gente quer ir para outro. E quem manda é ela. Quem manda é ela. É a mesma coisa você subir no ônibus, querer ir para o centro da cidade e ele vai... para onde que ele vai? Ele vai para o Redentor. Mas aí você fala no meio do ônibus, mas eu não quero ir para o Redentor. Mas esse ônibus vai para o Redentor. E nesse ônibus não dá para sair. Porque ninguém sai da vida. Alguns tentam, mas não saem da vida. Continuam vivos. Eu gosto de pensar que a vida é como se fosse um game. A vida é como um jogo. No jogo tem aquelas fases, não tem aquelas fases? Não sei se todo mundo já jogou, mas a gente entra nas fases e não sabe quais são, o que tem que fazer nas fases muitas vezes, né? Não é curioso? A gente não sabe o que a gente tem que fazer na fase do jogo. Isso lembra alguma coisa? A vida não é assim, gente? E a gente vai percorrendo a fase toda para ver se tem um buraco, se tem um caminho, um túnel, não sei o quê, uma chave, um tesouro, é assim, né? E a gente vai testando, morre um monte de vezes, né? Depois nasce de novo, consegue uma vida. É curioso isso. Pura reencarnação, né? Nos games, né? Aí, de repente, a gente muda de fase. Fica contente. Só que diferente do jogo, que você pode parar de jogar, na vida você não pode. Você não tem autorização para parar de jogar. Você nunca sai do jogo. E tem um detalhe maravilhoso. Você vai ganhar o jogo. Nós seremos felizes. Não há opção. Eu não quero ser feliz. Esquece. Ninguém pode não ser feliz para sempre. Não é bom você saber que você entra no jogo e vai ganhar. Vai ganhar com as próprias pernas. Mas vai ganhar. E você percebe que quando você entra no jogo e o dono do jogo diz que você vai ganhar, isso significa que você tem capacidade de ganhar? Porque ele não vai deixar mole, hein? Ele não vai te ajudar a fazer o que você tem que fazer. Se você não quiser fazer. Ele só vai te ajudar se você quiser fazer. Mas ele não vai fazer por você. A subida, quem vai subir somos nós, tá? Deus não precisa subir. Ele já está lá, inclusive. Oi? Não. Não vai atrapalhar, pode falar. Mas como nós somos crianças...
Crianças. Quando a criança perde o jogo, chora. Chora. É que essa perda, Fabrício, é de mentirinha. Sim. A gente nunca perde. Porque, da mesma forma que os games de computador, quando a gente morre na fase, a gente aprende que ali a gente não ganha. E a gente não vai mais para aquele lado do jogo. Esse é o grande problema. A gente acredita que a gente não ganha nada errando. E a gente ganha tanto errando, gente. O erro faz parte do aprendizado. E a gente se chicoteia quando a gente erra. Tudo bobagem. Em vez de a gente aproveitar o erro, o pior erro que a gente pode cometer é aquele erro que a gente não aprende nada. Esse erro é terrível. Sabe por quê? Porque ele vai acontecer de novo. Idêntico. Porque você não aprendeu. Oi. Será que estou com essa coisa da parede ainda na cabeça. Será que essa dor que a gente pensa sentir... Não, a gente sente. Sente, mas eu acho que ela, não sei se eu entendi errado, uma ilusão. Porque quando há um aprendizado para esse Deus interno, tudo para ele não deveria ser tão dolorido. Eu vejo que quando a gente começa a projetar para o outro, o motivo da nossa dor é que a gente fica tão distante da verdade mesmo, que isso se torna uma dor que na verdade não deveria ser, né? De fato, a gente não precisaria sofrer tanto. A gente sofre mais do que a gente precisaria. Me perguntaram esses dias, mas sofrer é obrigatório? Não, não é obrigatório. Você pega a parede, né? A gente vai culpar o pedreiro, vai culpar... E aí você vai olhar, pera, mas você que chutou. Sim. E aí aquilo te dá um alívio imediato, porque você diz, puxa, se eu chutar de novo, vai doer de novo. Sim. Se eu chutar mais forte, vai doer mais forte. Sim. Se eu chutar mais forte, ainda posso quebrar o pé. Pode. E dar com caninha. É. Foi eu Que escolhi. né? E aí eu acho que essa dor, conforme a gente vai se permitindo essas coisas que são doloridas de começo, mas depois a gente começa a ver que nós somos humanos ainda. E aí aquilo começa a te acalentar um pouco mais, sabe? Eu acho que a gente foge muito desse processo. Eu vejo as dores, as minhas pelo menos, muito por esse lado. Sim, sim, Toda hora de verdade. sim. Isso vai dilacerando a gente psiquicamente, porque nós precisamos entrar em contato uma hora com isso. Sim. Né? Eu errei, eu agredi, eu manipulei. Puxa, isso aconteceu porque eu talvez tenha magoado muito essa pessoa. Puxa, isso não poderia ter sido assim, eu já sabia que isso ia ser. E a gente foge o tempo inteiro. Eu vejo muito comigo isso. E a gente foge o tempo todo, que eu concordo com você, porque a gente tem medo. E a gente tem medo porque a gente não está entendendo. Porque se eu não entendo o jogo, eu vou ficar muito assustado. Porque o que eu vou fazer? Se eu me sinto inferior, eu também vou ficar mais assustado ainda. Porque eu vou ter... O inferior, se aqui existe alguém, não existe, ele tem medo de tudo. Porque tudo pode feri-lo. Não é o nosso caso. Quase nada pode nos ferir. Só fere porque a gente deixa. Esse é um segredo. Um segredo que está em cima da mesa. Que todo mundo já ouviu falar. Mas é que a gente não sabe transformar em verdade na nossa vida. E é uma das coisas que a gente deveria investir muito do nosso esforço, do nosso tempo. Como que eu faço para ninguém me ferir? As pessoas às vezes se isolam com medo de ferir. Nunca mais vou ter relacionamento afetivo. Bobagem. Bobagem porque é possível. Nós precisamos do afeto do outro, do dar e do receber. Principalmente do dar. Não é assim que a gente não se fere. A gente não se fere, guarda, não esquece. A gente não se fere entendendo o que deve ser feito. O exemplo que você deu é ótimo, mas ele
ele é muito simples de eu chutar a parede, então eu sei. Por quê? Porque existe, às vezes eu chutei a parede na outra vida. E dói só agora. E aí eu falo, por que eu estou sofrendo? Eu não fiz nada. Eu só não me lembro. E é bom não lembrar mesmo. Mas eu preciso, entendendo como a coisa funciona, saber que eu preciso daquilo, daquela dificuldade. Porque aquela dificuldade quer me ensinar uma coisa que eu não sei. E depois que eu souber, ela vai embora. A dificuldade termina. Termina, gente. Você aprende, você não volta atrás. Ninguém desaprende, né? Quem sabe andar de bicicleta, desaprende a andar de bicicleta? Jamais. Então, quem aprender a amar... Só patina naquilo que você ainda não entendeu. Não entendeu completamente. Mas, de novo, porque você não entendeu tudo. Ah, tinha mais exercício de matemática. Entendeu? Então, esse é o grande ponto. A gente precisa confiar na regra do jogo. A gente aliás, não é confiar, precisa ter convicção, saber como funciona. Pois não. Eu, assim, uma coisa que uma vez eu estava vendo da psicanálise que fala a respeito a dor, a gente vivencia ela mais. Então, assim, se alguém causa um sofrimento em você, você acaba remoendo aquilo. A felicidade já não. Ela parte de uma premissa que ela é mais... Você não relembra com tanta facilidade. Aí cai nessa questão da evolução nossa. Talvez essa questão da ignorância, eu vejo que a gente não consegue aceitar. A gente acaba não aceitando o aprendizado. E por isso que a gente rememora tantas vezes a mesma coisa. E isso talvez nos torne uma humanidade mais triste e mais causadora de tristeza. Sim, porque não entendeu. Quando a gente vive uma situação difícil, é muito natural que a gente dê um passo atrás. É que nem perto do fogo, né? Você rela, né? Ah, eu sei que dói. Então, quando a gente começa a viver uma situação que causa sofrimento, a gente resiste a ela. Justifica, principalmente a culpa do outro, vai embora, aquele negócio todo, né? Não tem nada a ver com o outro, nada. Esse negócio, fulano acabou com a minha vida. Não acabou. Nós que não entendemos. Eu não estou querendo dizer que fulano está certo. Pode estar errado, às vezes está completamente errado, mas esse é problema do outro. O meu problema é o que eu vou fazer com isso que eu estou sentindo. Esse é o meu problema. E quando eu compreender, eu sou feliz. Por isso que eu tenho certeza, que nós não devemos aguentar nada nem ninguém. Para mim, nós não devemos aguentar ninguém, nem coisa alguma, porque nós não fomos feitos para aguentar. Tanto é que alguém que aguenta muito acaba falando o quê? Não aguento mais. É assim, né? A gente ouve? Não aguento mais. Não é? E aguentou porque quis. Aguentou porque quis. Está errado aguentar. Porque quando a gente aguenta, a gente fica doente, fica infeliz, fica amargo. E a amargura é a doença da alma. Vocês não conhecem crianças amarguradas. Vocês conhecem crianças tristes. Mas amargurada só os adultos, que começaram a aguentar. E que aguentam há um tempo. Quanto mais você aguenta, mais amargurado você é. Nós não fomos feitos para aguentar, como eu disse. Nós somos feitos para compreender. E quem compreende, não sofre. Se eu estou sofrendo, é porque eu ainda não compreendi. Esse é um ótimo sinal. Será que eu já compreendi? Estou sofrendo. Não compreendi. Faltou uma parte. Estou sofrendo menos. Está no caminho. Quem compreende não precisa nem perdoar. Não. Por que Jesus não precisa perdoar? Perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Porque ele compreendeu tudo. Ele compreendeu que a gente era e é tão ignorante do amor que a gente não entendeu nada o que ele estava fazendo. Até achou que ele era um inimigo. Tal a nossa cegueira, ignorância, etc. E para ele estava tudo bem, porque nós somos um monte de crianças.
Um monte de criança, colocamos fogo na casa. Foi só isso que aconteceu. Então, agora insisto, como é que a gente vai fazer? Para a gente viver melhor, a gente precisa usar isso que a gente já teve conhecimento. E precisa ter absoluta certeza nisso. Eu sou capaz. Eu tenho tempo. Eu sou imortal, gente. Isso é muito sério. Ser imortal, saber que é imortal, é muito sério. Porque se a gente olha a nossa vida nos nossos 80, 100 anos, tudo fica muito crítico. Você chega aos 50 e fala, meu Deus, não vai dar tempo, né? Você chega aos 60, meu Deus, e agora? Como que eu vou fazer? Porque 100 anos não dá nem pro cheiro, nem comecei ontem, já acabou. O que você faz em 100 anos, gente? Nada. Nada. Quanta coisa você quer aprender e você não vai ter tempo em 100 anos? Quanta coisa você não sabe e não vai dar tempo para saber? Quantas faculdades dá para fazer em 100 anos? Não dá para fazer muito, mas 10 no máximo, se começar cedo, se for rápido. É 10 só. Nós que somos destinados a conhecer tudo. Agora, eu estou falando das coisas da terra e das coisas do ser. Como que eu vou aprender a amar em 100 anos? Impossível. Impossível. Nem saí do berço ainda em 100 anos. Mas eu tenho tempo, nós temos tempo. Eu não consegui ajudar tal pessoa, meu filho. Mas quem disse que você precisa parar de ajudar ele? Quem disse? Continue ajudando. Acabei de ler um livro, Ave Cristo, Emmanuel. O pai queria ajudar o filho. Nasceu, ele foi filho dele, o filho não entendeu nada, o pai morreu, nasceu de novo nasceu em outro lugar até. Quando o filho tinha 50 anos, que ele morreu cedo, morreu no circo, 50 anos, a vida fez com que eles se encontrassem, e era para encontrar mesmo, entendeu? Eles começaram a morar junto e morreram junto, no circo, inclusive, romano. E aí, finalmente, esse filho, né, conseguiu compreender o que ele precisava compreender. 2 encarnações. Foi até rápido. Achei rapidíssimo. Não deu nem 100 anos, porque ele morreu muito cedo. Então, gente, vamos lá. Nós precisamos ter certeza. Eu sou capaz de aprender. Não precisa ter pressa, mas não pode parar nunca. Só descansar de vez em quando. Descansar pode. Eu tenho tempo. Porque eu preciso respeitar o meu tempo, o meu ritmo, a minha forma de compreender. Porque cada um de nós vai compreender do seu jeito e no seu tempo. A sua forma de compreender é diferente da minha. Os caminhos que eu vou criar dentro de mim, só eu vou descobrir. Você vai descobrir o seu caminho interno. Como que a gente faz para se relacionar com Deus? Cada um vai ter que descobrir como. Ninguém consegue explicar para ninguém. E se explicar, não vai entender. Porque envolve um processo de autodescoberta, para que você, descobrindo-se, descubra quem é o Pai, ou o que é o Pai. Então, nós precisamos também nos respeitar. E aí, isso está completamente dentro do Evangelho, onde eu preciso amar o outro como eu amo a mim mesmo. E para eu amar a mim mesmo, eu preciso me respeitar, preciso cuidar de mim, preciso prestar atenção no que está acontecendo dentro de mim. Porque quando eu me fortaleço intimamente nesses aspectos, eu consigo realmente ajudar o outro. E compreender que o erro faz parte do caminho, que o erro é muito instrutivo e que você vai errar.
Muitas vezes, no mesmo lugar, inclusive. Nada se perde. Nada se perde, falou muito bem. Nada, absolutamente nada se perde. E, só para fechar esse bloquinho, a gente precisa compreender que tudo, absolutamente tudo que acontece na nossa vida é nada mais, nada menos do que um exercício. Não existe a palavra tragédia no vocabulário divino. Não há tragédias. Tudo o que está acontecendo no mundo hoje está certo. Essa é a hora que o pessoal costuma me bater, eu sei, né? Mas tudo, tanto está certo que está acontecendo. Porque se não fosse para acontecer, não aconteceria. Certo, não que seja bom, né? Certo por quê? Porque faz parte de um conjunto de plantações e colheitas, nada mais que isso. Tanto de forma individual quanto de forma coletiva, em termos de países e de planeta Terra como um todo. Nós estamos hoje, se está ruim, é porque nós plantamos ontem bobagem. E estamos colhendo a bagunça que a gente plantou. Nada mais que isso. E nessa colheita dolorosa, que é um exercício, nós vamos poder, se quisermos, aprender alguma coisa. Podemos não querer aprender também. Temos essa liberdade, né? E aí o exercício se repetirá até a gente aprender. Quantas vezes forem necessárias. Porque o Pai, gente, nos ama tanto que Ele olha para a gente e vê a nossa capacidade. Ele vê, Ele fala, puxa vida, você pode tanto, você pode tudo. Você pode ser feliz, aprender a ser feliz. Mas é você que vai ter que fazer isso, não eu. Se bem que a felicidade é relativa. Sim, está lá no Livro dos Espíritos que a felicidade absoluta, não se esqueçam dessa palavra, não é deste mundo. A completa não é deste mundo. Mas a incompleta que é desse mundo é tão grande ainda, gente, que se alguém for feliz no tanto que a Terra permite, nossa, talvez nem queira o paraíso. Porque a gente não consegue, não está conseguindo, melhor dizendo, usufruir nem um centímetro da felicidade incompleta que esse mundo pode dar. Porque na verdade verdadeira, a felicidade não acontece no mundo, acontece aqui. Acontece dentro de cada um de nós. Não há felicidade ainda do lado de fora. E vai demorar bastante tempo para haver muita gente com felicidade dentro, para que ela se projete para fora. A utopia é uma busca, então, de completo, né? Aqui nessa prova. Para que a gente quer completa ou absoluta se a gente nem sabe o que é isso, né? Não sabe nem o básico. Não sabe nem o A e quer já o Z, né? Por isso que Kardec, quando insistia lá nas perguntas, mas o que é Deus? E o Espírito falou assim, é melhor que a gente não prossiga. Porque se você compreender um pouquinho de Deus, você vai achar que sabe muito sobre Ele. E aí você vai se iludir. Então, por hora, sobre Deus, chega. É mais ou menos isso que está lá. Então, se a gente não sabe nem o básico, para que eu vou querer saber de Deus, gente? Né? Mas e o que é o básico? O básico é isso que nós estamos conversando no meu entendimento. Você precisa saber da sua capacidade, da sua grandeza. Você precisa saber. O mundo inteiro pode falar que não é verdade, mas você, ao dizer para você mesmo, lá no espelho, eu tenho uma grandeza dentro de mim e eu vou desenvolvê-la, eu vou usá-la, o que o mundo diz não importa. O que o mundo sabe de você, gente? Nada. Nem os que moram na sua casa sabem de você, realmente. Nem você, inclusive, sabe. Porque a gente
precisa saber muito da gente ainda. Então nós precisamos reconhecer, isso não é orgulho, viu, gente? Reconhecer a própria grandeza. Uma grandeza que nos traz essa capacidade de aprender tudo e de retirar a felicidade de todas as situações. Mesmo aquelas que o mundo inventou chamar de desgraça. Porque nem morrer, gente, a gente pode. Morrer é uma das maiores ilusões que existe. Morrer é trocar de roupa. Vocês já trocaram de roupa hoje? Então, é igual morrer. Não muda nada. O que muda é que você vai viver em outro lugar. Só isso. Você muda de cidade, pronto, morreu. Igualzinho. Vai mudar de lugar. Você vai mudar de lugar. Sabe quando você muda de cidade? Você não conhece ninguém lá? Não, você pode até conhecer. Você muda numa cidade bem... Você vai para Recife. Nunca fui para Recife, vou para Recife. Pronto, mudou de cidade. O pessoal fala diferente, come diferente, mas é gostoso também. Pronto, morreu, igualzinho. E quem diz isso não sou eu. Quem diz isso é quem morreu. Porque quem participa de reunião mediúnica se cansa de contar para os que morreram que eles morreram. Sabiam? Não tem uma reunião mediúnica que você não tem que avisar a pessoa que ela desencarnou. O que é um ótimo sinal, que significa que morrer não dói. Porque se doer, você sabia. Tá certo? Não dói, gente. A pessoa fica sem saber que morreu. Ela fala, mas ninguém fala comigo. Será que eles não gostam mais de mim? Tá triste. Coitado, só morreu. Por isso que eu dou uma dica. Se todo mundo parar de falar com você, olha no espelho. Se você não vê nada, pronto, você morreu. Simples. É verdade, gente. Não vai olhar no espelho? Mas por quê? Nem doeu. Nem doeu. As mulheres vão descobrir primeiro que morreram, que os homens. Os homens demoram, só agora que vai fazer barba, né? E olha, isso é tão antigo que na cultura dos judeus, o judeu é um povo muito sábio. Quando alguém morre na família, eles têm um ritual. Eles vão à sinagoga, que é o templo deles, e eles oram por a pessoa que desencarnou. Aí eles vão para casa e a família inteira, aqueles que moravam naquela casa, não sai de casa uma semana. E tampam todos os espelhos. Olha a sabedoria. Por que tem que tampar os espelhos? Para que o desencarnado não se assuste e perceba muito rapidamente que desencarnou. E por que ficam todos em casa? Porque o desencarnado vai para casa. Porque ele se sente meio deslocado. Muitas vezes ele não entende direito o que está acontecendo. Onde você quer ir? Quando você está meio desorientado? Para casa. Onde está o calor afetivo da família. Então, ninguém sai de casa. Uma semana. Olha que sabedoria, gente. Isso tem mais de 3.000 anos. E eles nem acreditam. Acreditam? Opa, se acreditam. Opa, se acreditam. Porque a ideia da reencarnação é antiquíssima, não foi inventada pelo Espiritismo. Então, gente, vocês acham possível a gente considerar essas coisas para a gente viver melhor? Vocês acham dificílimo isso que eu disse? Não é, né? Claro que o dia a dia nós vamos suar, porque a vida é uma subida. Para subir, você sua. Aqui, tudo que é bom é trabalhoso, né, gente? Fazer um pão delicioso dá trabalho, né, gente? Fazer um bolo gostoso, limpar a casa, consertar o carro. Essas coisas são trabalhosas. O bem feito é trabalhoso. Mas nós estamos falando de construir a si mesmo, de construir a própria felicidade. E aí eu pergunto para vocês, vale a pena esse trabalho? Não sei o que valeria mais. Não sei. Porque ninguém é capaz de fazer o trabalho no lugar do outro. Por isso que ninguém consegue fazer ninguém feliz.
A gente deixa as pessoas alegres. Momentos, né? Momentos. A gente... Principalmente quando a pessoa concorda, quando a gente faz o que a pessoa quer, ela fica muito contente, mas isso não é felicidade. Está lá no Evangelho o que é felicidade. É quando existe uma paz dentro de você. Mesmo que ao seu redor tudo esteja desmoronando. E quando é que vai ter paz dentro de você? Quando você fizer o que te cabe. Só o que te cabe, viu, gente? Porque algumas pessoas sofrem porque querem fazer mais do que te cabe. E aí eu vou contar uma historinha para terminar. Uma historinha que me mexeu muito comigo. E eu ouvi fora do meio espírita. O que não quer dizer absolutamente nada, inclusive. Alguém estava contando, a história é a seguinte. Havia o dono de uma fazenda que chamou o capataz e falou assim: eu quero que você empurre essa pedra. A pedra era o tamanho de um carro bem grande, enfincada no chão. A pedra sempre esteve lá. Quero que você empurre essa pedra. Sim, senhor. Aí ele foi lá, empurrou, a pedra nem tremeu. Pegou uma alavanca, pegou uma enxada, olha, fez de tudo. Ficou 30 dias tentando mover a pedra. Fez de tudo, gente. Só não pôs dinamite, porque não era para quebrar a pedra. E nada. Ficou até forte, de tanto aquele esforço que ele fez. Aprendeu um monte de coisa, mas não funcionou nada. Aí voltou para o dono da fazenda e falou assim: sou um mau capataz. Por quê? Porque a pedra... Eu fiz de tudo e a pedra não se moveu. Aí o dono da fazenda disse assim: mas eu não pedi para você mover a pedra. Eu pedi só para você empurrar. Quem vai mover sou eu. Será que a vida não está pedindo só para a gente empurrar algumas coisas? E a gente quer ver o resultado, que é mover já? Quantas mães e quantos pais sofrem porque os filhos não aprenderam? Eles estão querendo que a pedra se mova. É só para empurrar. Quem vai mover essa pedra é o pai. Esse é só um exemplo, gente. Mesmo eu posso dar um exemplo interno. Eu estou querendo perdoar já. Aí você tenta, não consegue perdoar. Mas a ideia era só tentar, que é empurrar a pedra. É você se conhecer, é você usar a sua inteligência, seu sentimento, seu esforço, a vontade naquele objetivo. Mas você não ia conseguir tão rápido. Já era sabido pelo pai que você só ia conseguir daqui a muito tempo. Porque essa pedra, perdoar, é gigante. Só que a gente inventou que a gente quer ver o resultado agora. Já. Principalmente nessa época que a gente perdeu a paciência de tudo, né? Porque a gente manda uma mensagem e a pessoa não respondeu. A pessoa tem o direito de tomar banho sem o celular. Ela tem o direito, né? Não pode tomar banho, ela pode dormir também. Impressionante isso. Só que a gente está tirando esse direito das pessoas, né? Então a gente perdeu a paciência de tudo. De tudo. E a gente sofre por isso. Então, a vida quer que a gente empurrar e plantar é a mesma coisa, viu, gente? A vida quer que a gente plante. Quando o agricultor planta, quem é que faz a planta crescer? É ele? Não. Ele não tem poder nenhum sobre a semente. Ele põe adubo, ele põe a terra, ele põe a água. Só. Não é ele que faz crescer. No final das contas é o pai, a natureza. Ele planta e espera. Nós precisamos aprender a plantar dentro de nós e a plantar dentro do outro e nada mais. Esse é tudo que a gente tem que fazer. Tudo, gente.
Ah, eu fiz tudo e não funcionou. Você não esperou? Não esperou a massa crescer? Já quer o bolo pronto? Come cru. Não fica mais simples dessa forma, gente? Vamos tentar? Vamos nos sentir amados, porque a vida nos ama de uma forma, porque ela nos mantém nessa escola, ela dá o exercício, ela deu já o tempo, a capacidade. O que mais nos falta? Não consigo imaginar. Eu desejo muito e peço a Jesus que a gente, eu inclusive, que nós pensemos sobre isso, mas depois de pensar que a gente faça alguma coisa com isso, porque senão não serviu para nada. Que a gente faça pequenas, mas fundamentais mudanças no nosso dia a dia, na nossa forma de pensar, na nossa forma de se enxergar. Nunca mais se considerando inferior. Nunca mais. Só ignorante. E ninguém é culpado por ser ignorante. É uma questão absolutamente natural. Vamos em frente, vamos subir. Até porque a vida não vai deixar a gente parado por muito tempo, né? Muito obrigado. Que a luz esteja conosco, e ela está. Que a gente consiga guardá-la dentro do nosso coração. Vai ficar mais fácil. Muito obrigado.